A minha infância ela foi em Picuí. Eu nasci aí e meus pais são daí. Eu estudava em uma escola, não era uma escola pública, era uma escola privada daí de Picuí, mas basicamente foi uma infância comum, onde eu só jogava bola e estudava, pagava as disciplinas ali no ensino fundamental, mas voltado para o IF, eu nunca, assim, tive interesse nessa área específica que eu cursei, né? Que é essa área de informática. Na verdade, quando eu era mais novo, eu queria ser veterinário, porque criança, você sabe, tem contato com animais e a maioria das crianças gosta muito de animais, só que eu queria ser veterinário. E eu fiz a prova para o IF. Eu não sei se hoje em dia ainda é uma prova, mas na minha época era uma prova. Eu fiz para cursar no IF justamente por incentivo de amigos. Então, a gente já tinha uma disciplina lá na escola, quando eu cursei o ensino fundamental de informática. Eu gostava e tal, eu gostava de mexer no computador, mas era uma coisa bem básica, então eu nunca me interessei muito a fundo. Mas aí eu fiz o IFPB, mais por incentivo de amigos. E na época que eu fiz, já vindo para minha adolescência, o IF ele não estava na sede original, era uma sede provisória, que era lá no JK, daí de Picuí, e tinham somente dois cursos, que era Edificações e Manutenção e Suporte à Informática, né, MSI, que é o precursor aí de informática. E aí eu nunca me interessei por edificações, então eu e mais cinco amigos decidimos fazer a prova para o IF para cursar MSI e eu passei e fiquei encantado assim. Quando eu entrei no IF, é, por ser um ambiente técnico, né, eu já ter contato com algumas matérias da área, então eu já fiquei encantado porque é totalmente diferente de apenas o ensino fundamental, como a gente está acostumado a cursar só aquelas cadeiras, né, ciências, biologia, matemática. Então, e também as amizades que eu construí lá dentro foram muito importantes para mim. Então, o que eu tenho para falar da minha infância é basicamente uma infância comum, que eu acho que todas as crianças e pré-adolescentes aí da região, né, eles costumam ter uma infância muito comum, jogando bola e brincando e estudando o ensino fundamental. Só que realmente o IF é um diferencial porque você vai entrar em contato com uma gama de assuntos novos e muito interessantes, assim. Então, até a entrada no IF foi um ensino fundamental comum, digamos assim. Na parte da infância, o que mais me marcou foram as amizades, né? E todas as brincadeiras que a gente fazia entre amigos ali, por exemplo. Eu comecei e já muito interessado, muito ligado a essa área de informática, eu comecei a jogar jogos online, jogos de videogame, então eu jogava RPG, então alguns jogos que envolviam interação. Então, basicamente, minha infância foi marcada por isso, né? Por jogos e ir para casa de amigos e jogar, mas nada muito fora do normal, assim, que realmente é um pouco mais, até mais difícil falar da infância, né? Porque faz mais tempo, então a gente sempre lembra de amizade e, e o que você fazia na escola ali. Eu acho que não teve nenhum professor assim que fosse me marcou muito, porque ali antes dos 14 anos, né? Eu tirava notas boas na escola, mas todos os professores eram excelentes e eu não tenho um que se destacou tanto assim. É, eu tive apenas um professor de informática, mas foi um período bem curto assim, e não deu tempo me aprofundar em nada. E os demais professores eram muito bons e muito parecidos assim. Não teve nenhum que eu tive uma relação mais intensa, assim, eu conheci melhor, ou me incentivou mais. Sim, se você tocou sim, eu entendi, você tocou num ponto importante que é a chegada do IF na cidade de Picuí, né?
porque anteriormente, antes do IF, nós só tínhamos escolas privadas ou escolas estaduais, né, do município ali. E aí, um ponto que pesa muito para, eu acho que a escolha dos pais e também da criança é o nome instituição federal, né? Porque com a chegada de uma instituição federal, assim, quando a gente estava no ensino fundamental, eu não tinha muito contato com informação de, por exemplo, qual universidade eu queria cursar, para onde eu queria seguir, qual rumo eu queria ter, né? Eu só queria ser veterinário quando eu era mais novo. Mas aí, com a chegada do IFPB, a gente passou a ter contato numa cidade pequena a uma instituição federal, né? No âmbito federal. Então, os pais, eles sabiam que esse nome pesava e, com certeza, os professores são bem melhores que estão ali dentro. Eu não diria bem melhores, mas tem um processo seletivo muito mais rigoroso para entrar. E, então, consequentemente, esse nome faz com que nós é, vejamos a instituição como uma coisa mais séria, que está mais ligada para o futuro da formação da pessoa, né? Então, e também só no fato de precisar de uma prova para fazer, de ser uma coisa mais séria, assim, que você teria que realmente passar. Então, todos nós que fizemos, todos os meus amigos que fizemos, visamos esse, mesmo com 14 anos ali, era adolescente, né? Não tinha muita noção do que iria seguir, mas essa instituição, ela pesava muito no nome, assim, e a gente percebia que era uma coisa mais séria, e que, com certeza, a gente entrando ali, isso seria muito bom para nosso futuro, né? A gente iria conhecer muito mais pessoas, entrar em contato com novos conteúdos e realmente ser uma coisa para a formação da nossa, né? Então, eu falando sobre entrar na instituição, eu e meus amigos, nós fizemos a prova justamente visando isso que eu falei anteriormente, a questão de ser uma instituição mais séria e que a gente ia ter contato com assuntos que formam um profissional, né? Por exemplo, se você naquela época a gente não sabia, a gente sabia que ia entrar em contato com outras disciplinas muito mais importantes para a nossa formação, mas hoje eu vejo que aquele pensamento realmente condiz com a realidade, porque é, quando você entra no IF, no primeiro período, assim, no primeiro ano, você já tem contato com cadeiras ou com disciplinas que servem para a sua formação. Por exemplo, quando você ficar mais velho, você vai perceber que aquilo que você viu no IF antes, você vai usar na sua área profissional que você vai seguir. E a escolha do curso foi muito mais por o contato que eu já tive no ensino fundamental com computadores, né, com informática, e também porque a gente possuía dois cursos, né, que era Edificações e MSI, e eu nunca tive muito interesse em edificações, então MSI foi a escolha mais lógica, assim, foi o que eu mais gostaria de fazer, né? Mas eu tive amigos que também foram para edificação e hoje em dia são engenheiro civil ou estão perto de se formar. Eu já sabia que quando eu entrasse eu ia me deparar com as cadeiras com essas disciplinas, né, esses assuntos novos que eu que eu estava interessado, mas realmente quando você entra no IF é uma realidade totalmente diferente porque você sai desse conceito de ensino fundamental que estuda só as disciplinas básicas e muitas vezes é, um adolescente, por exemplo, eu na minha época eu não estava muito interessado por exemplo, quando no futuro, por que eu vou usar essa matemática ou eu vou usar biologia ou esse tipo de coisa. E quando você entra no IF, você mantém essas disciplinas que você vê no ensino médio, mas também vê coisas mais que vão servir para o seu futuro. Por exemplo, algumas cadeiras técnicas, né? Então, isso é muito interessante porque você começa a realmente se torna mais palpável para você esse assunto e por que você está estudando isso, sabe?
Para você começa a perceber, é um choque de realidade assim, porque você começa a se interessar por uma coisa específica. Então você sabe que aquilo você gosta, você está fazendo, é- se torna muito interessante para você e também não deixa de estudar as cadeiras do ensino médio que é também importante, né, para um jovem, para um adolescente. Mas realmente esse choque de realidade que você tem, começar a ver alguns assuntos bem técnicos é muito interessante para um jovem, porque ele vai começar a ter contato com outra dimensão, né, do ensino, assim, que é uma coisa que você vai levar para o seu lado profissional. Eu acho que as aulas elas começavam de 7, se eu não me engano, e até 12, eu acho, meio-dia, ou de 8, mas eu acho que começavam de 7, era a parte da manhã, e eu me lembro que nós tínhamos algumas aulas também na parte da tarde. Eu acho que era mais, que eu me lembro, era mais aulas no laboratório ou alguma coisa assim, de cadeiras mais técnicas, mas se eu não me engano, as disciplinas do ensino médio sempre se mantinham na parte da manhã. Contato com amigos, né? Contato com colegas e visitas técnicas também é muito interessante. Mas quando eu estava no ensino fundamental, eu não tinha muito amigos, assim, eu tinha aqueles amigos, mas geralmente um adolescente ou uma criança, ela tem alguns amigos específicos ali, que brinca à tarde, né, que faz, que tem suas brincadeiras e sua rotina de criança, né, mas quando eu entrei no ensino médio, eu ganhei amigos que eu levo até hoje na minha vida. E hoje eu estou perto de terminar a universidade e até antes por causa da pandemia a gente não se encontra mais, mas até antes da pandemia a gente se encontrava muito ainda. E são realmente irmãos que eu ganhei ali dentro. Aí como era que porque a gente conviveu tanto tempo assim, 4 anos, né? A gente conviveu muito tempo juntos e fazíamos muitas coisas juntos. Por exemplo, quando tinha aula à tarde, que eram a gente tinha aula de manhã, que era das cadeiras básicas, mas algumas aulas de laboratório tinha à tarde, e os alunos que eram de, por exemplo, Carnaúba dos Dantas, Barra de Santa Rosa, Frei Martinho, os municípios vizinhos de Picuí, eles vinham para Picuí e passavam a parte da tarde. Muitos dos meus amigos de Carnaúba, de Barra, de Pela Lavrada, eles dormiam, não, eles não dormiam, eles almoçavam lá na minha casa, né, com minha família, e a gente mantinha, meus pais sempre zelavam muito por esses meus amigos, e eles são como meus irmãos, e além disso, de almoçar um na casa do outro, a gente também fazia uma espécie de racha, com comida na parte do almoço, a gente comprava, por exemplo, bolo, pão, mussarela, refrigerante, essas coisas e comíamos todos juntos ali na cantina do IF, né? Então, porque os alunos que vinham de fora, o ônibus só saía no final da tarde, né? Então, eles precisavam ficar esse período da tarde todo no IF para assistir às aulas de laboratório. Então, nesse quesito, foi muito interessante esse tipo de amizade que eu construí, né? E muitos desses meus amigos, depois do IF, foram para a universidade e eu ainda continuei estudando com eles na universidade, né? Pagando algumas disciplinas, algumas cadeiras junto com eles. E as visitas técnicas também era muito, muito interessante, porque para a minha área de informática, a gente visitava alguns pontos que nem na universidade eu tive essa oportunidade, né? De visitar. Por exemplo, nós visitamos acho que é a Barreira do Inferno em João Pessoa, que é o campo de aviação, ou alguma coisa técnica para lançamento de foguetes, né? Eu me lembro, faz muito tempo, mas eu ainda me lembro que nós fomos visitar isso e também alguns cantos da área de biologia, por exemplo, nós visitamos um centro de criação de serpentes, eu acho, um zoológico daqui da região. Então, essas viagens são muito interessantes para aguçar, para instigar o estudante, né? Você vê toda essa área técnica e também profissionais que trabalham em certas áreas do conhecimento e você se sente muito inspirado em fazer a mesma coisa, né? Então, isso que é muito interessante nessas viagens do IF e da convivência. E, além disso, tem professores que marcam nossas vidas, né? Por exemplo, eu falei a você aqui no início,
no ensino fundamental e numa escola normal da região, normal que não é que não tem nenhuma essa área, esse âmbito técnico, eu não tive a oportunidade de aprofundar relações ou de gostar de algum professor específico. Tanto porque, às vezes, eles dão aula em, não sei, muitos lugares, ou a criança ela não tem esse incentivo de conversar mais com o professor, né? Mas no IF foi totalmente diferente. Eu me lembro que tinha um professor, inclusive da área de acho que era de cabeamento estruturado, era uma cadeira bem técnica, que a gente dava, por exemplo, todo final da aula a gente dava a bênção a ele, sabe, uma relação bem interessante assim. E a bênção era basicamente fazer um pequeno questionário, ele perguntava algumas coisas e nós respondíamos e ele dava uma nota para você, por exemplo, muito bem, aí pedia a bênção, ou seja, era uma brincadeira ali entre professor e alunos e isso é muito interessante. E outra relação, eu tive várias relações com professores, né, assim, muito interessantes. E uma delas, inclusive, foi um professor foi meu orientador para o meu TCC, que é Arthur, professor Arthur, que graças a ele eu me interessei, assim, por essa área de programação, né? Então a gente vai falar mais um pouco aí sobre o rumo que eu tomei, mas foi graças a um professor que eu me interessei por essa área, né? Que eu comecei a gostar da área realmente de informática, né? Contato, por exemplo, com edificações principalmente, porque, como eu disse, eu fui a segunda turma do IF, né? Em MSI, e tinha também a segunda turma de edificações. E o pessoal de edificações, como ali na região todo mundo se conhecia, eu conhecia muitas pessoas que faziam o curso, né? E aí eu tive contato também com essa área, né? Além de informática, por exemplo, se eu não quisesse ter seguido a área de informática, eu poderia muito bem ter seguido a área de edificações ou outra coisa, porque eu tive contato. Inclusive, os alunos, eles andavam é, como se fosse um estojo para guardar os projetos, né? Que o aluno de edificação ele já começa a fazer alguns projetos, e eu sempre tive contato com isso, e achava muito interessante, mas nunca quis me aprofundar, né? O meu lance mesmo foi informática e eu segui até hoje nisso. O interessante, assim, uma das partes mais interessantes da minha vivência no IF foi justamente o último ano, né? Você passa aí 4 anos, mas você leva um tempo para se adaptar ao conteúdo, você começa a ver algumas cadeiras técnicas e você já começa a tomar gosto pela coisa. Mas o último ano foi quando eu realmente decidi, não, eu quero realmente seguir isso para minha vida. E aí, uma coisa muito interessante que eu fiz foi participar do programa de estágio aí do IF. Eu passei 3 anos cursando normal, né? E aí, quando chegou no último ano, eu fiz o projeto de estágio e é, fui aprovado, passei para o estágio e passei a estagiar no IF, na área de informática, na parte de informática, na parte da tarde. Então, na parte da manhã eu tinha as aulas e a parte da tarde eu estagiava, né? E aí era muito interessante, porque você começa a lidar com os problemas que uma empresa realmente tem. Por exemplo, cuidar da parte de cabeamento, da parte de software dos computadores, e essa eu acho que foi o ano mais interessante, assim. E além disso, na parte de estágio, eu também participava das feiras de ciência da instituição. Então, inclusive, o meu TCC, na verdade, a minha defesa não foi um TCC, na época foi um relatório de estágio, né? Que eu não sei se hoje em dia também serve como monografia, mas foi um relatório de estágio. E nesse relatório de estágio, além de descrever as atividades que eu realizava no estágio, que eram muito interessantes, porque eu aprendi muita coisa. Eu também utilizei um projeto que eu fiz para a Feira de Ciências, que foi um programa de computador para registrar, ou fazer o registro de veículos que entravam no estacionamento da instituição. Então, foi bem legal que também serviu isso para meu TCC. E aí, a gente fala TCC, mas eu posso falar isso porque eu estou escrevendo o meu agora da universidade, mas o do IF é um TCC mais simples, né? Porque levando em consideração que
você está saindo do ensino médio e o TCC ele não é uma coisa muito difícil. Realmente você vai ter que fazer ali um trabalho, mas um trabalho descrevendo alguma coisa que você fez, mas nada muito elaborado. Mas me marcou no IFPB foi esse encontro com uma instituição muito mais séria, né? Muito mais séria e que os professores se dedicam bem assim às cadeiras, né? E tentam se aproximar e passar o conteúdo da melhor forma possível para os alunos. Não que em outra instituição isso não ocorra, mas eu encontrei uma realidade eh, muito mais diversificada no IFPB, muito mais séria, né? Diversificada porque você entra em contato com muito mais pessoas, porque a instituição é muito maior do que uma escola estadual da região. Ah, é, entra em contato com uma instituição que é muito maior do que alguma escola que eu já tenha participado na região, e também e muito mais séria porque você percebe que todos os programas que tem dentro da instituição são muito mais diversificados do que qualquer outra. Por exemplo, o programa para você fazer visitas técnicas, programa de estágio, que um aluno de ensino médio ele nunca vai ter um contato com o estágio, assim como eu tive na instituição, né, no IFPB. E também, sem falar da parte técnica, mas já falando, né? é, essa imersão que o aluno tem nessa área de estudo mais técnica faz você abrir, faz o aluno abrir os olhos para o futuro, assim, ele tem muito mais interesse no que vai fazer. E a diversidade, basicamente, para resumir, a diversidade que a instituição proporciona para um aluno é muito interessante, né? A diversidade de conteúdos, a diversidade de relacionamentos com amigos, de é isso, basicamente é a amizade, né? Você vai conhecer muito mais pessoas e conhecimento, né? Em outros âmbitos do ensino. Um fato engraçado sempre vão envolver meus amigos, né? Um fato engraçado e marcante, assim, sobre minha estadia no IF. Então, uma das coisas interessantes que a gente fazia com uma amizade assim, era a questão que eu falei anteriormente, de comprar comida e se reunir todo mundo para comer ali, numa interação social bem interessante com os amigos, e que realmente esses amigos eu levo até hoje, assim. Então, isso de você ter contato com mais pessoas e construir relações com outras pessoas, isso torna a estadia no IFPB muito melhor, né? Você consegue construir laços que vão durar para sempre, assim. Bem, eu falei anteriormente para Hermano que o IFPB foi o marco que decidiu o que eu ia fazer do meu futuro, né? Como eu falei anteriormente, eu queria cursar veterinária, simplesmente porque eu era uma criança e não tinha contato com nenhuma outra área. Eu tive um pouco de contato com a informática quando eu cursava o ensino fundamental antes do ensino médio, mas foi justamente quando eu entrei no IF que eu percebi que eu queria fazer isso, sabe? Eu, com esse contato que eu tive com as áreas, com as disciplinas de áreas mais técnicas, eu me vi dentro desse universo muito interessante, assim, um universo sensacional e que a escolha que eu fiz para a minha profissão, para o curso que eu iria fazer na universidade, foi devido ao IF e principalmente devido ao último ano do IF, que teve o programa de estágio e os projetos que eu fiz para a Feira de Ciências, que aí realmente quando você começa a fazer esse tipo de projeto e participar desse tipo de programa, aí você toma mais gosto pela coisa. Foi quando eu me interessei por essa área, sabe? E aí, hoje eu estou fazendo o curso de computação e só não terminei ainda por causa da pandemia, né? Mas já estou escrevendo meu TCC e vou terminar esse período agora. Qualquer símbolo que eu possa guardar do IF, eu guardei. Eu atualmente estou em Campina Grande, né? Estou morando em Campina Grande, mas está tudo na casa dos meus pais, em Picuí, né? Mas camisa de feira de ciências, eu acho que eu tenho umas três.
blusa de jogos, né, interescolar ali, que a gente, jogo de futebol, eu tenho as camisas, medalha, aí eu tenho diploma, eu tenho certificado de feira de ciências que eu guardo com muito carinho porque realmente depois de muito tempo, quando você sai do IF, você gosta de olhar aquilo para recordar, né, os bons momentos, assim, feira de ciências, em projetos que você participou com amigos, em jogos, é, é isso. E além de outra coisa, além do estágio, né, também tem o programa de monitoria, que aí, por exemplo, se você é, quiser seguir a área de ensino, você ser um professor, assim, você já tem um primeiro contato com isso, né, que é muito interessante também. Primeiro como eu falei, foi no último ano que eu fiz estágio e participei de monitorias e me interessei realmente. E também você começa a fazer o projeto do seu TCC, então você começa a se apaixonar mais pela área. Mas o sentimento que eu senti naquele momento, no final do ano, foi um sentimento de realização, né? Você fica muito realizado com aquilo que você conquistou no IFPB, as provas que você passou, todas as amizades que você construiu, tudo que você aprendeu e, além de tudo, a maturidade que você ganhou, né? Porque você está cursando algumas cadeiras técnicas e aí você começa a, caramba, pensar assim, realmente eu quero isso para o meu futuro. E não é todo mundo que se encontra nessa situação. Por exemplo, eu conheço muitos amigos que não cursaram IF, que fizeram o ensino médio convencional em uma escola não técnica, que quando chegou na hora de prestar um vestibular, fez o Enem, mas não sabia nem o que queria fazer, entendeu? Ele não tinha nenhum interesse por uma universidade, por um curso específico. E no IF, além como eu falei anteriormente, além de entrar em contato com a área que você escolheu, você também tem contato com outras áreas, que são os outros cursos que o IF disponibiliza, seja por palestras, seja por convívio com amigos que fazem esse curso. Então, o sentimento é realização, que quando você, principalmente quando você termina o seu TCC e defende, né, faz uma pequena defesa ali, e é um sentimento de realização, porque além de passar no ensino médio, você tem agora um diploma de curso técnico, né, que você já pode usar na área profissional. E além dessa realização, você também tem um sentimento de é, eu quero me engajar nisso aqui para cursar uma universidade e seguir em frente nessa área, porque é minha paixão, é o que eu quero fazer aqui, sabe? Então, isso é realmente muito interessante. Eu posso dizer que os que saíram, os que desistiram do curso, não foi por razão do IFPB em específico, foram por razões pessoais, por exemplo, teve que se mudar, aí não transferiu, ou sei lá, alguma razão pessoal específica, sabe? Mas no meu caso eu nunca pensei em desistir, inclusive quando eu entrei, é, meus pais falaram que se eu tirasse nota baixa ia me tirar e eu chorei, eu disse, não, pô, eu não vou, nunca mais, nunca vou tirar nota baixa não, pode deixar que eu só vou tirar nota alta. E eu nunca pensei em desistir porque é o que eu falei, né? Eu costumo falar para minha namorada que quando eu tiver meus filhos, eu vou incentivar eles a cursar alguma coisa no IF. Tanto porque é um período é muito importante, assim, foi muito importante para a minha vida o IF, porque eu entrei em contato com pessoas que eu tenho um extremo carinho até hoje, e também eu tomei um rumo, assim, né? Eu percebi o que eu queria realmente fazer da minha vida, o que eu até hoje sou apaixonado. Então, a questão da evasão, na minha turma, a única evasão que teve foi por motivos pessoais ou repetente. Algum aluno que não se deu bem, como no ensino médio convencional, né? Não na cadeira técnica. Por incrível que pareça, não foram em cadeiras técnicas, né? Foram sempre em cadeiras, em disciplinas do ensino médio convencional, que repetiram e tiveram que ficar retidos na série. Foi esse tipo de evasão que aconteceu. Inicialmente, começando pela definição do meu curso, né? Como eu falei no último ano do IF, eu realmente decidi que eu queria seguir a área de informática. Eu sei que no IF agora o curso é informática, né? Na minha época era manutenção e suporte, e eu
eu gostaria de ter feito que na minha época fosse o curso de informática, porque a minha área é mais da área de programação. E eu sei que no curso de informática os alunos têm contato com esse tipo de conteúdo. Na minha época, o curso MSI era muito mais voltado para manutenção física dos computadores, do hardware do computador. E eu tomei gosto pela programação por causa do projeto que eu fiz para a Feira de Ciências do IF, como eu falei. Aí esse ano foi decisivo para mim, porque eu decidi seguir a área de informática e agora só bastava escolher o curso. Tem vários cursos da área de TI disponíveis na área acadêmica, mas o que eu escolhi foi Ciências da Computação, especificamente aqui na UFCG, tanto pelo renome do curso, porque é um curso muito, assim, tem 5 estrelas, se eu não me engano, na avaliação do MEC aí, e todo mundo fala bem do curso. E, além disso, é um curso muito amplo, porque engloba toda essa área que eu vi, de MSI, toda a área de programação e ainda um pouco mais, né? E aí, entrando mais um pouco de como o aluno ele vai, quando entra na universidade, que vindo do IF, como é que ele vai se situar. Eu tinha amigos que diziam assim, quando um cara era muito bom numa disciplina, o meu amigo disse, só pode ter vindo do IF, sabe? Porque realmente os alunos que entram no primeiro período da universidade de TI, né, do curso de TI, especificamente, eu posso falar de ciência da computação, quem vem do IF já vem com a carga técnica dessa área, né? Então, quando você começa o curso, muita coisa você já tem uma noção ali. E no curso isso é muito importante porque você vai ter mais facilidade de cursar certas disciplinas e aí isso não vai pesar tanto para você, você consequentemente vai se dar melhor nessas cadeiras do que um aluno que nunca teve contato com essa área. E também uma coisa interessante é para projetos dentro da universidade, porque no quando eu cursei o IF, os projetos que tinham eram estágio, monitoria, né, os programas de extensão, digamos assim. Era estágio, monitoria e projetos que você fazia com o professor para a feira de ciências, essas coisas. Na universidade, você vai entrar em contato com alguns projetos que você vai desenvolver alguma coisa, seja para uma empresa específica ou para a própria universidade, né? Você entra em projetos de extensão. E aí, eu me lembro que no primeiro projeto que eu entrei, foi grande parte da culpa de eu conseguir entrar nesse projeto foi por causa dos projetos que eu fiz no IF. Eles pediram para enviar o currículo, né? E aí eu coloquei lá todos os projetos que eu fiz no estágio e os projetos que eu fiz para a Feira de Ciências. E aí eu fiz uma pequena prova lá, eles me entrevistaram e aí eu consegui entrar em o primeiro projeto de extensão na universidade, ou seja, um passo a mais para a minha vida profissional, para o meu currículo, graças a essa carga que eu trouxe do IF, né? Uma coisa muito interessante que você ganha no IF, além da carga técnica, é também a habilidade de manter relações com pessoas, né? Então, isso também foi muito importante para mim. Acho que no terceiro período da universidade, eu comecei a fazer projetos, participar de projetos de extensão mais técnicos, e isso começou a agregar mais para o meu currículo, né? Ou seja, o primeiro projeto que eu consegui foi um projeto em parceria com a ASUS, foi graças a uma carga que eu trouxe do IF. Aí o próximo projeto eu acumulei conhecimento desses outros projetos, né? E assim por diante, até quase no final do ano passado, eu vinha participando de projetos de extensão e projetos de pesquisa também na universidade. E aí, no ano passado, recentemente, é, alguns amigos me indicaram para participar de uma entrevista de seleção para trabalhar numa startup canadense. E aí, uma coisa que eu recomendo muito também para quem está fazendo IF é praticar inglês, porque eu tive aulas de inglês, isso também me ajudou no IF, mas realmente quando eu cheguei na universidade eu vi o peso que isso tem, né? E aí eu fiz essa entrevista e consegui passar para trabalhar nessa startup, né? E a partir do ano passado eu comecei realmente a trabalhar no mercado, né?
E aí você vê que interessante, né? Porque é, tudo que você vem construindo, a partir do IFPB, eu tinha apenas 14 anos quando eu entrei e não sabia o quão importante aquilo seria para mim atualmente, né? Então, todos os projetos que eu vim participando, todo o conhecimento que eu vim obtendo desde o IFPB, tudo foram sendo agregados e eu fui conquistando para eu entrar no, por exemplo, eu nem saí da universidade ainda e já estou no mercado de trabalho, né? Então, isso é realmente muito, 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 muito interessante. Eu sou muito grato pela minha formação, a formação que eu tive, tanto no IFPB como na UFCG, por ter me dado esse conjunto de conhecimentos, né? E acabou que esse emprego que eu participava durante o ano passado, acabou que durante esse trabalho eu recebi outra proposta de emprego, agora numa empresa dos Estados Unidos, né? E eu estou atualmente trabalhando nela. Eu passei a trabalhar para essa empresa e vou concluir meu TCC e a universidade esse ano. Aí. Eu diria que se você que está ainda no ensino fundamental ou está chegando no IF até nesse momento, eu deixaria uma mensagem de esperança, que pode ter certeza que isso vai ser muito importante para seu futuro, tanto como pessoa e como profissional, porque você vai entrar em contato com novos conteúdos que você muito possivelmente vai se interessar, e também para o seu lado pessoal, porque a educação é uma porta que leva você para um futuro muito mais esperança e paz, né? Então, você vai. A educação que você vai receber no IFPB vai ser muito importante para o seu futuro. E que se mantenha firme. Se você tem certeza, se você quer isso, que você quer entrar em contato com muitas pessoas novas e muito mais conteúdo, você pode ter certeza que você vai encontrar isso dentro do IFPB, tanto pelas disciplinas que você vai cursar e quanto pelos programas que tem lá dentro de estágio, monitoria, visitas técnicas, e tudo isso é muito interessante para você ter você ter isso como pessoa, né? Para sua vida profissional e sua vida pessoal também. Eu acho que o IF é muito importante, porque, como eu falei anteriormente, muitas vezes um jovem que sai do ensino médio, ele não tem ideia do que ele quer fazer para o futuro, né? Ele não, e muitas vezes ele está perdendo uma experiência que ele poderia ter se ele tivesse entrado no IF, né? Então, quando eu entrei no IF, eu era muito novo, tinha 14 anos, eu não tinha ideia. Eu disse que eu queria fazer veterinária, mas era só uma ideia inicial de criança, assim, mas eu não tinha ideia do que eu era apaixonado de verdade, né? E o mais importante do IF, eu acho que é isso, é dar essa visão para o jovem, é fazer com que ele perceba que tem muita coisa para ser estudada no mundo, né? Tem muitas áreas interessantes que você pode seguir para a sua vida.